Novidade, novidade. Oi, bem-vindos ao Heart Revolution Now Conference. Se vocês ainda não sabem, a gente logo vai lançar uma plataforma EAD depois de muitos pedidos que vocês fizeram pra gente pra poder estudar com a Revolution. Então, aguardem e boa palestra! E aí pessoal, sou o professor Luiz Felipe Kemerich, da Escola Revolution, dou aula de Fundamentos de Desenho aqui. E hoje a gente vai fazer uma pequena tour pelos sketchbooks que eu tenho desde que eu resolvi começar a desenhar profissionalmente. A intenção desse vídeo não é mostrar desenhos lindos, maravilhosos, é mostrar a ideia de progresso que eu tive durante todo esse tempo e desmistificar um pouco a cultura que a gente tem que nascer sabendo fazer as coisas e mostrar também um pouquinho das autocríticas que eu vou fazer que podem funcionar para vocês em algum determinado estágio da educação de vocês. Bom, pessoal, então, começando com esse sketchbook aqui, de 2012, eu estava estudando na FZD, fiquei estudando um tempo lá, e isso aqui eram as tarefas que a gente tinha que fazer durante as férias. Eles davam uma quantidade de páginas que a gente tinha que desenhar, e isso que foi o que eu consegui preparar naquela época. A gente tinha bastante preparo para desenhar formas rígidas, formas estruturais, que o que eu vejo acontecer com alunos e que eu tenho hoje em dia, e até mesmo pelo meu próprio processo, é a parte mais fácil de pegar, assim, quando a gente está começando a desenhar. Eu acho que esses desenhos tão bons, eu botei algum esforço neles, né? Dá para reparar assim, a quantidade de detalhes, mas eu acho que hoje isso é o que me incomoda, assim. Tem muito detalhe e isso salta aos olhos, chama atenção, claro, mas eu acho que eu poderia ter sido um pouquinho mais econômico no desenho. E aqui eu já estava também começando a criar o hábito de preparar os meus layouts, né? Que é um negócio que a gente já até falou aqui no Workbox da Revolution, que ajuda muito na questão de se ajudar no processo de estudar, certo? Ajuda muito no rendimento. Por causa da minha quantidade muito grande de detalhes, às vezes a imagem fica um pouco até suja demais, assim. E a caneta que eu usei aqui, eu lembro que era uma caneta bem ruim, assim, mas por algum motivo eu gostava dela. Ela dava um borrãozinho, assim, que eu achava estiloso na época e hoje eu acho uma droga. Mas é isso aí. E daí, aqui entrando mais na questão dos animais, né? E muitos desses desenhos aqui eu desgosto bastante deles hoje em dia, porque eu não entendia a anatomia do animal. Então, se vocês verem alguma coisa meio fora, assim, meio off, porque realmente eu não conhecia a anatomia do animal e eu estava só tentando imitar as formas básicas que eu entendia na época. Inclusive, agora eu lembrei que vai vir uma página aqui que parece que tem uns bichos mal empalhados, assim. Quando eles vão empalhar... Esse aqui, principalmente. Nossa, esse aqui parece uma pessoa vestida de urso, quase. A expressão desse bicho aqui também... Nossa. Mas, que nem eu falei, aqui a gente consegue... essas formas mais estruturais, arquitetônicas, ficam um pouco mais fácil, assim, no começo, que a gente está começando, aprendendo a desenhar. E quando a gente entra em questões mais orgânicas, que exigem também um conhecimento maior de anatomia, isso fica bem evidente, assim, separando desenhistas iniciantes dos que já têm mais experiência, né? Então aqui também, de novo, vários problemas. Com esse mesmo tipo de coisa, assim, de não entender a anatomia do animal e tentar adivinhar essas formas básicas. Esse desenho aqui, eu acho que tem muita informação nessa região. Eu poderia ter escurecido essa região aqui e feito esses dentes
saltarem mais aos olhos, criar um contraste maior, certo? Vendo aqui esse sketchbook, eu lembro que eu demorei muito para fazer esses desenhos. E é uma coisa assim que não vai ter como mostrar no vídeo, né? Mas a minha sensação de rendimento com o tempo foi mudando. E no fim das contas as páginas foram se tornando mais fáceis de fazer também. E aqui foram as minhas primeiras tentativas assim de desenhar figura humana, se isso parece figura humana, com um ponto de vista mais analítico, né? Que é baseado muito naqueles livros, nas lições do Michael Hampton, no livro do Michael Hampton, nessa abordagem mais lógica, né, da anatomia. Então, muito duro, muito rígido, sem a questão do gesture, né, o gestual que o pessoal fala, não bem resolvida. Estou mostrando isso justamente para depois a gente comparar com o que eu tenho 5 anos depois, assim. Eu não tenho nem trouxe um sketchbook de figura humana do que eu tenho atual, assim, mas eu tenho um que é 3, 4 anos depois e a gente vai poder pôr lado a lado e comparar o que melhorou e como melhorou, né? Então aqui tentando entender alguma coisa de músculo, e essa linha aqui também, ela mostra o quanto eu estava em dúvida do que eu estava fazendo, né? Eu estava tentando adivinhar esses músculos, essa anatomia, e nessa tentativa de adivinhar sem saber o que pôr lá, a gente acaba começando a arriscar, sabe? Sem ter confiança no que a gente está fazendo. Então, acho que isso transparece bastante assim no desenho. Até mesmo a quantidade de riscos que eu tive que fazer para chegar no desenho final, hoje em dia, é muito menor, né? Então, esse aqui, a gente ainda está em 2012. Esse sketchbook eu acho que era contemporâneo ao último que eu mostrei ali. Só que eu usava ele de uma maneira diferente. Tipo, eu tava indo, esperando alguma coisa num restaurante ou esperando algo numa fila e acabava desenhando ele, né? Então as linhas são bem descuidadas, as páginas são qualquer coisa e o aproveitamento da página também é bem ruim, assim, ao meu ver. Tipo, faz parte do processo de aprendizado, mas pelo menos existe uma grande produção, assim, por mais que eu não goste de ver isso hoje, mas essa página aqui até que tá legal. As estruturas estão bem feitas, mas o peso de linha dela tá muito homogêneo e mal distribuído. Daí parece que não tem um foco no meu desenho. Mais ou menos o que eu tinha falado daquelas... Se eu não tinha um foco de desenho naqueles primeiros sketches que eu mostrei, que eu disse que eu tinha muito detalhe, aqui eu também não tenho, mas por um outro motivo, só pela questão de não distribuir bem o peso de linha, porque na verdade não tem muito detalhe nesses desenhos, né? E aqui eu já estava começando a criar mais o hábito de ter um tema pré-definido para cada página, né? Mesmo quando eu estava desenhando coisas assim que não eram para alguma aula ou algum trabalho. Aqui eu estava tentando tornar mais natural essa coisa de desenhar naves espaciais em perspectiva. E uma coisa que eu percebo é que eu não conseguia tomar decisões pensando muito no como eu ia finalizar o desenho depois. Então, às vezes, eu começava um desenho e fazia uma linha grossa muito já no início. E daí isso prejudicava a finalização do meu desenho. Então, ficava essa quantidade de linhas assim que, no fim, vira uma bagunça. Embora ainda pareça uma forma sólida o suficiente, né? E em perspectiva. Que eram questões que eram mais importantes para mim na época, porque eu estava tentando resolver isso, deixar isso mais natural. Ainda esse mesmo problema de muitos detalhes em todos os lugares. Mas era também, eu sentia que tinha a ver com a questão de eu querer muito aprender a desenhar e ter essa coisa de eu tenho que desenhar tudo. E no fim das contas, hoje em dia, tu sabe que
tu não precisa desenhar tudo para criar uma boa imagem. Às vezes, para criar uma boa imagem, a gente tem que deixar certas coisas de fora para não distrair do ponto principal do que é aquele desenho e para que serve aquele desenho, né? Eu posso dizer assim, claro que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo, não é um desenho bom, maravilhoso, mas o que é um desenho bom, né? Ele serviu para aquilo que eu queria na época, que era aprender perspectiva, aprender a desenhar essas coisas de ficção científica que eu curto. Uma coisa que eu percebo, assim, boa parte desses sketches, que essa quantidade de linhas que eu coloco são tomadas de decisões que eu não fiz corretamente porque eu estava com alguma pressa, alguma urgência de aprender e fazer aquilo funcionar rápido, né? Então, fica a dica aí de se dar o tempo de fazer o desenho bom e também de não forçar as tuas decisões, assim. Pensar bastante antes de botar uma linha no papel, porque com o tempo essas decisões vão ficando mais automatizadas, elas vão ficando mais claras, tu vai entendendo por que tu fez aquilo e tu vai tornando o teu desenho mais eficiente. Não necessariamente desenhar mais rápido, com a velocidade da mão, mas cada decisão que tu toma vai ser uma decisão certa, né? E aqui, basicamente, o mesmo problema que eu estava falando de muitas linhas sem pensar muito antes o que ia ser o desenho, né? Isso com o tempo vai melhorando. Sempre tive essa fixação, assim, esse interesse por naves espaciais. E aqui algumas coisas de figura humana, eu acho que já tá dando uma melhoradinha em comparação àqueles os primeiros que eu mostrei. Se não me engano, esses aqui eu copiei do Bridgman, e é por isso que eles estão parecendo melhores, porque eu copiei as soluções dele. Então, faz parte do processo também a gente ver artistas e tentar imitar um pouquinho o estilo deles, mas para tentar absorver algo do raciocínio deles, do processo deles, né? Esse aqui, sem muita diferença de tempo para o último, isso aqui poderia claramente estar naquele outro sketchbook, né? Mas eu comecei a me irritar em ver as coisas desse jeito. Então, trazendo um pouquinho mais de definição para os meus desenhos e também caindo um pouco na real que como é que eu vou inventar alguma coisa que não existe, né? Trazer alguma coisa nova para o mundo sem entender o que já existe. Algum período aqui dessa época eu estava estudando muito com referências, assim. Acho que agora eu já estava aprendendo a escolher melhor, assim, aonde pôr o peso de linha. Já desenvolvendo isso de uma maneira mais natural. Como eu falei, já investindo um pouco mais de tempo na preparação do desenho e depois finalizando ele um pouquinho melhor, né? Bem mais resolvido do que isso, no caso. E mais claro, que o que é importante para quem quer trabalhar com concept art, né? Porque isso aqui tudo vai vira um modelo 3D ou alguma arte em algum filme, não sei, depende da área que tu escolher. Mas a real é que se tu quer trabalhar na indústria de entretenimento, tu precisa trabalhar em equipe. Precisa ser claro quanto a essas formas, porque esse desenho não é só para ser um desenho legal, é para ele virar um certo tipo de produto depois. Então, tu tem que conseguir comunicar bem isso para as outras pessoas entendam essas formas, né? Essa página aqui, essas duas páginas, tentei dar essa temática militar. Para uma, usei uma caneta mais ponta grossa, assim, com essa vibe meio nanquim. E acho que alguns desses tinham referência e outros eu acabei inventando só para completar a página, que é uma neura minha que eu tenho de desenhar em toda a página, assim, porque eu não gosto de ver desperdício de papel. E aqui eu lembro que eu botei bastante tempo calculando a perspectiva, né? Fazendo o que a gente conhece como foreshortening aí nos vídeos no YouTube, que é como medir em perspectiva, né? Porque é importante ter essa distância colocada de maneira correta para o desenho de um avião funcionar, né?
As asas elas têm que parecer estarem simétricas em perspectiva. Aqui dá pra ver bem que eu tentei fazer essa página aqui antes e daí não deu certo. Daí ela veio pra cá, né? Até que funcionou esse aqui. Até que funcionou. Eu acho que agora, pelo menos, isso aqui parece... esses aqui parecem um pouquinho mais anatomia. E existe também uma sensação de... Uma noção de estética melhor para esse gesture aqui, de figura humana, né? Tentando desenhar coisas mecânicas, assim. Eu me lembro que eu tentei fazer esse desenho porque eu queria aprender a administrar uma quantidade de detalhes que convencesse que aquilo parecesse complicado e ainda funcionasse como desenho. E eu acho que, num primeiro momento, funciona. Mas por causa dessa quantidade de detalhes aqui, igualmente distribuída, tanto como nesse plano de cima, como nesse plano aqui da frente, a imagem tende a ficar bagunçada e a gente acaba perdendo até a noção de perspectiva que poderia ter nessa imagem, né? Então, se eu tirar aqui e aqui, eu acho que não fica claro quais planos isso aqui está funcionando. Algumas coisas de cenário. Eu me lembro que eu gostava muito de Half-Life, Half-Life 2, e tem algumas partes do jogo que se parecem com essas estruturas abandonadas, assim, coisas de fábricas antigas sendo ocupadas, zonas de guerra, né? Então eu peguei e dei uma estudada nisso, assim, só para ver se eu conseguia desenhar. E pântano parece ser um pré-requisito para desenhar qualquer coisa de fantasia medieval ou qualquer coisa de RPG. Então aí eu pensei, eu nunca desenhei um pântano, então vamos desenhar. E esse aqui são... Qual que é? Aqui eu botei, ó, primeiro esse aqui. E botei um dislike ali, porque eu não gostei desse desenho. Então, esse aqui já é um pouquinho mais bem resolvido. E aqui eu estava tentando usar marcadores também, que é uma mídia bem perigosa, entre aspas, para quem está começando a desenhar, porque ela não permite tu voltar atrás, né? Tu botou aquela sombra lá, tá lá. Mas é bom isso, porque tu vai aprendendo com o erro e vai evitando aquela coisa de ficar retocando um desenho e repetindo 10 vezes a mesma partezinha, um detalhe de um desenho. E se vocês perceberem, quase tudo que eu mostrei para vocês agora é caneta, né, o tempo todo. Acho que é legal usar algum tipo de caneta, alguma coisa que manche bastante o papel para criar confiança. Não precisar ficar apagando e retocando o desenho o tempo todo. Cada um tem um jeito de estudar, né? Eu prefiro estudar desse jeito, assim. Tipo, tava tentando fazer essa página aqui e deu errado, azar. Vida que segue, né? A próxima talvez não fique tão ruim, realmente não ficou tão ruim assim. Então aqui era... Já que eu tava desenhando essas coisas de pântano, eu procurei animais que fossem daquela região, daquele tipo de habitat, né? Eu não sei se o mangusto é dali, mas eu me lembro que eu achava ele legal. Algumas páginas com mais esforço, outras com menos. A gente tem essas duas páginas mais finalizadas aqui. E eu tenho essas duas páginas que é só tentando entender o que é um cavalo. E eu acho importante fazer esse tipo de estudo antes de ir para aquela que tu quer realmente fazer um desenho que chame um pouco mais de atenção, ou seja, um desenho mais bem resolvido. A intenção com essas aqui não era de fazer o melhor desenho do mundo, né? Mas era de simplesmente estudar o tema em si, para que depois eu possa aplicar ele de uma maneira mais correta. Então, válido, assim, uma espécie de aquecimento, né? E aqui eu ainda também ainda não tinha
muito conhecimento de anatomia. Eu não tinha parado para estudar anatomia, mas eu pegava e digitava no Google, horse skeleton, sabe? Esse tipo de coisa, para poder ter uma vaga ideia de aonde teria um osso ou coisa do tipo. Aqui também, uma página de aquecimento de ursos, e se não me engano, tem uma mais finalizadinha aqui. E essa aqui foi a primeira tentativa, né? Horrível. Essa não tão horrível. E se não me engano, esse aqui já era aquela pose que eu falei que parecia alguém vestido de urso. Bom, agora esse aqui pelo menos não parece uma pessoa vestida de urso. Então, é um progresso, né? Acho que é. Aqui já em 2013 eu tinha saído da FZD, larguei o curso e voltei para o Brasil e comecei a estudar à distância pelo CGMA. O que a gente vai ver aqui é algumas tarefas que eu fiz para a aula do Peter Han, com auxílio assim, das coisas que eu aprendi da FZD também. Meio que tentei misturar a abordagem das duas doutrinas, assim, digamos. Embora os dois tenham saído do Art Center, né, em Los Angeles. Eu percebi que o Peter Han, usava muitas formas básicas, mas ele não exigia tanto da gente a precisão da perspectiva. E lá na FZD eles exigiam muito isso da gente. Então eu tentei trazer a agilidade que tem do desenho do Peter Han para o meu desenho e também algum nível de precisão que eu acho legal ter assim, em estudos de perspectiva, né? Que era o que eu aprendi mais na FZD. Aqui tem alguns estudos separados de expressão, figura humana, porque esse sketchbook ele tem 2 tempos, na verdade. E, se não me engano, aqui é 2013 e aqui é 2014, fim de 2014, eu acho, que eu comecei a estudar Animal Drawing e por algum motivo eu não tinha culpado essas páginas. Eu acho que eu estava usando o marcador e ficava muito marcado aqui, tipo, logo depois que tu usava. E uma vez eu estava olhando de novo esses sketchbooks e vi que, na verdade, era só bobagem minha, que eu podia aproveitar todas aquelas páginas ali. E, eu vou continuar usando esse sketchbook, então. Mas daí eu não me cobrei muito questão dessas páginas desse lado, de criar desenhos bons, porque eu sabia que ia ficar com essas manchas de marcador aqui, então eu fiz mais estudos, anotações de aula e tal. Só lembrando assim que naqueles sketchbooks que eu estava mostrando eu tinha uma dificuldade em pôr uma hierarquia de informação, né? E aqui, por exemplo, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo nesse esqueleto, né? Nessa ossada aqui de Triceratops. Só que eu não botei aquilo. Então foi uma decisão artística que funcionou bem para esse desenho, né? Que eu queria mostrar, na verdade, mais as formas básicas, as formas que importam mais para o desenho funcionar como um objeto tridimensional, né? Eu sempre estudei assim, com as aulas do Peter Han e até mesmo depois quando eu fiquei mais autodidata, eu fazia algumas páginas que eram mais finalizadas, no caso dessas aqui, mas eu também deixava algumas para fazer estudos mais rápidos, assim. Mais ou menos aquele negócio que eu falei do cavalo e do urso lá, que estavam as páginas mais evidentes. É um desenho buscando entender um determinado assunto, né? Não necessariamente fazer uma página de portfólio. Mas é importante a gente aprender a finalizar também. Aqui são 2 páginas em 2 tempos diferentes também. E eu não vejo muita diferença em qualidade de uma para outra. Mas eu posso afirmar o seguinte, que eu demorei muito mais para fazer essa aqui do que para fazer essa. Porque eu me lembro que deve ter, tipo, 1 ano de diferença entre uma e outra, no mínimo. E o teu rendimento vai aumentando, né?
E no fim das contas eu demorei muito menos para fazer isso aqui, porque eu já tinha mais confiança no meu trabalho, eu já estava entendendo mais do assunto, né? Carros é legal de estudar, se tu quer entender perspectiva. Eles são formas bem, como é que eu vou dizer, rígidas, e precisa de tem essa necessidade de ter uma precisão no desenho, né? Nas formas. E esses aqui ficaram bons até. Eu só não gosto de um negócio, assim, que tinha um amigo meu até que falava para eu evitar isso. E é um hábito que eu tive por muito tempo, assim, às vezes a gente tem um erro que é uma mania, né? E tem que se educar para parar de fazer aquilo, mas a minha linha, ela é muito riscada, assim. Não que eu acho que eu ficasse ciscando a linha, mas, por exemplo, ao invés de eu fazer toda essa curva aqui numa linha só, eu fiquei... E daí isso acaba quebrando a forma, acaba quebrando a silhueta. Alguns casos eu acho que não é tão evidente, mas outros eu acho que acaba prejudicando. E aqui já, né, estudando anatomia animal, que foi um curso que eu fiz também. Esse aqui é o exemplo perfeito daquele problema que eu tinha falado na página anterior. Essas linhas aqui, elas acabam destruindo a forma e o meu carro acaba parecendo, sei lá, só uma geleia, assim, ele não parece rígido o suficiente. Além da minha forma não estar bem resolvida, eu ainda consigo destruir ela com a minha linha, então não ajudou muito, não. Mais tanques, gostava dessas temáticas militares. Aqui, eu já reparo que o gesture do meu desenho de animal tá bem melhor. E eu acho que... Eu não me lembro se eu tinha... Quando eu fiz essa página, não me lembro se eu já tinha feito o curso de desenho de animais, mas o curso de figura humana, as aulas que eu fiz de figura humana, sempre me ajudaram a desenhar animais também, porque toda a anatomia que a gente faz de animais geralmente é uma questão de comparação com o nosso próprio corpo. Então, o conhecimento que tu tem em figura humana, tu leva para o desenho de animais e vice-versa. Alguns thumbnails, eu sinto aqui que, embora ainda tenha aquela coisa de estar bem riscado, eu acho que as formas parecem um pouco mais sólidas só pela linha estar um pouquinho mais resolvida. E também eu comecei a tentar fazer um negócio de simplesmente decidir um lado ou regiões para agrupar detalhes, botar eles em sombra. E daí o que acontece? A gente perde esses detalhes. Beleza, mas a gente contribui mais para a imagem do todo, né? Do todo, eu quero dizer, aquela opção específica de design. Aqui algumas tentativas, assim, de desenho de personagens que nunca foi o meu foco, assim. Mas, é legal dar uma estudada. Eu me lembro que eu levei esse sketchbook numa palestra que eu fui do Bob Schill. E ele ele fez esse desenho aqui pra mim, nesse canto, tá? Que era uma correção desse aqui. O que ele falou pra mim faz muito sentido hoje. Já tinha feito na época, mas não sei se eu consegui aplicar logo depois que ele falou, né? É que os meus designs, eles eram todos muito complicados em todos os lados, certo? Muitas pontas. E isso deixa um pouco difícil de ver uma imagem, ela não se torna tão agradável, né? Ainda mais se tratando no personagem. Então o que ele fez foi deixar isso aqui mais simples. Foi uma dica bem legal, assim, na época fez eu dar algum salto de qualidade, assim, em algumas coisas. Aqui algumas naves espaciais eu fiz com uma caneta Bic vermelha. E eu me lembro que fazia um tempo que eu já não estava desenhando naves espaciais, então... Eu lembro também que o Bob Schill falou, legal o desenho, esses aqui estão bons. E esse aqui também ele disse que estava bom, mas
tinha que tomar um pouco mais de cuidado com a construção do desenho, porque, se não me engano, ele usou um termo que era slop, e que quer dizer mais ou menos, sei lá, preguiçoso, assim. Mas não no sentido que eu não trabalhei nisso, mas daí a forma fica meio bamba. Então, isso aqui que era para ser um negócio estrutural, rígido, acaba parecendo meio torto, certo? Porque eu não tive essa preocupação em fazer uma forma estrutural bem resolvida antes. E aqui uns gesture drawings que eu não acho muito bons, não, mas só de botar de lado desses aqui já, eu acho que já mostra um progresso, certo? Acho que tem um pouquinho mais de solução artística, assim, de ritmo, composição, o próprio o flow da linha, né? E esses aqui não, esses aqui são ruins, deixa pra lá. Eu acho que aqui já tá mostrando muito mais nitidez no meu desenho, clareza do que é aquela forma, né? E também conseguindo, assim, expressar perspectiva de uma maneira mais eficiente. Pedras, tem que aprender a desenhar pedras. Coisas da natureza é bem difícil de desenhar porque é muito solto, né? Então a gente tem que pôr ela no... E tem tanta coisa, assim, de informação na natureza que a gente tem que saber o que pôr, né? E o que deixar de fora. Então, eu vejo que, por exemplo, aqui nessas pedras, eu botei todas as pedras que tinham na imagem, só que eu só tenho a linha, tá? Pra desenhar aqui. Eu não tenho uma foto, não tenho cor, eu não tenho todos os recursos que uma foto tem. Então, acabou ficando super saturado aquilo ali. Essa imagem aqui, por exemplo, esse desenho aqui de cima, eu já considero bem melhor do que esse, porque eu tenho uma clareza também de planos. Estudando um pouco da anatomia. E esses são desenhos, que nem eu falei em algumas páginas anteriores, que é tentando entender o assunto, né? Então, aqui, 2014, eu acho que no desenho de animais já melhorou bastante. Eu acho que a minha linha começou a ficar mais consistente nas decisões que eu tomava. E vocês podem ver que as páginas, elas estão rendendo mais desenhos bons. É simplesmente a questão de fazer progresso, né? Certas coisas começam a clicar na nossa mente, fazer mais sentido, porque a gente praticou. Então, essas páginas que eu estou mostrando agora, que são bem melhores do que aquelas primeiras, só existem porque aquelas primeiras existiram antes, né? Porque eu tive que passar por aquilo. Então, fica aí a dica de que o negócio não é uma dica, mas é só uma ideia de que desenho, arte, design são coisas que podem ser trabalhadas e podem ser aprendidas. Assim. Eu sinto que eu aprendi e a ideia desse vídeo era justamente mostrar isso, né? Progresso, mas a ideia de processo também, né? E eu sempre... Uma coisa que eu sou meio nerd, assim, de desenhar, era, agora não tanto, mas acho que vou ter que voltar a ser, é drapeado, né? Coisas de roupa, assim, formas que se dobram de roupa, eu acho... Por algum motivo, eu acho isso interessante. É interessante saber... O pessoal foca muito em estudar anatomia, né? Mas a maior parte do tempo, numa cena de um filme ou numa história, as pessoas vão estar usando roupas. Então, é importante estudar isso também bastante. Aqui eu já tinha um conhecimento bem melhor de anatomia. Eu comecei também a tentar aplicar padrões de sombras na anatomia desses corpos. Uma crítica que eu tenho quanto a essas
essas figuras humanas é que elas estão muito espichadas, assim. Tipo, a caixa torácica tá muito acima da pelvis. Então, sei lá, fica parecendo que a pessoa tem 2 barrigas, não sei. Não gostei muito. E também usando esse material, a caneta Bic vermelha, né? E usando a ideia de rachura no sentido da forma, né? Do desenho. Como se fosse aquelas gravuras antigas, assim, em metal. Daí aqui, mais estudos de design, opções, né? Precisaria dar uma boa limpada nisso. Mas eu pelo menos consegui gerar opções diferentes. E eu me lembro que um negócio que eu fiz aqui para me forçar a gerar opções diferentes foi delimitar o espaço de cada desenho, como ele ia ficar na página antes de saber o que eu ia desenhar, porque isso ia me obrigar a procurar proporções diferentes. É um negócio frequentemente utilizado assim pelo pessoal do concept art. Eu já vi várias pessoas falando que usam isso também. Aqui no estudo de carros, ainda com aquele problema da linha tá sempre meio cortada, né? Mas acho que não tanto quanto aqueles que eu mostrei primeiro. Eu me lembro que foi mais ou menos nessa época que foi 2014, início de 2014, que eu senti que eu tava, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu senti que eu realmente estava tornando o processo de desenho uma linguagem natural para mim. Então, quando tu começa a ter esse tipo de realização, assim, o rendimento vai lá em cima. E tu começa a desenhar muito mais. E com mais prazer, assim, também de desenhar. Então, só fazer um comparativo aqui. Essa aqui. Certo? Esses desenhos em comparação com esses, né? E eu sabendo que eu demorei, sei lá, muito tempo para isso. E é claro que eu investi algum tempo para fazer essas páginas, mas o rendimento é muito maior, né? Isso é um negócio que eu queria mostrar com esse vídeo, assim, que a gente vai melhorando e vai tornando o nosso processo mais eficiente. E aqui também, aquelas figuras rígidas que a gente tinha começaram a sumir um pouco, né? Deus me livre isso aqui, hoje em dia. Sem dobra nenhuma, a sensação do orgânico é muito, muito baixa, né? Então a gente consegue ver o progresso, assim. Esse aqui é um estudo que eu achei legal de fazer, pequenininho, assim, porque na época eu pensava ainda em focar, não tinha muito claro o que eu ia fazer profissionalmente. E sempre tem aqueles personagenzinhos naquelas coisas de environment design, né? Então eu achei legal fazer alguns estudos pequenos de personagens pequenos na página também. E eu sempre revezei figura humana com coisas de ficção científica, assim. Eu acho que tentava puxar coisas que eu aprendia de um para o outro. Por exemplo, o que eu aprendia em coisas de ficção científica era o lance da perspectiva, né? E o que eu aprendia com a figura humana era como tornar padrões interessantes e como trazer um pouquinho mais de naturalidade para o desenho, né? Alguns desses desenhos aqui são são estudos de outras pessoas, né? Aqui é do Peter Rubens, essa página do Rubens. Esses aqui tem alguns do Glenn Vilpo aqui. E aqui, dando uma viajada em designs. E que nem eu falei, eu curto muito essa coisa de desenhar roupa, dobras de roupa, acho legal, funciona muito como um elemento de composição. E essa página aqui é toda dedicada ao Lion Decker, que é um ilustrador americano, né? E ele fazia isso muito bem, ele pinta muito bem e ele resolvia essas questões das dobras das roupas nas ilustrações dele também de uma maneira bem interessante, assim. Acho bem divertido de ver. Seguindo ainda,
finzinho de 2014, segunda metade de 2014, eu desenhando que nem um louco, assim, porque eu não tinha trabalho na época, então o meu trabalho era meu sketchbook. Então eu fazia render, certo? Fazia render mesmo. Foquei um tempo em desenho de animais, sem nunca deixar de lado a questão das naves espaciais. Acho importante também desenhar esse tipo de coisa simples, assim. O pessoal foca muito em desenhar um negócio épico, um negócio foda, assim, uma explosão, uma nave espacial destruindo um planeta. Daí pede, me desenha um bidê, me desenha um rádio ali no canto. Daí o pessoal não consegue desenhar, porque nunca parou pra ver sabe? Então, é muito também uma questão minha que eu tinha de criar esse repertório, criar esse vocabulário, né? Esses carros aqui, esses aqui não tanto, mas esses aqui eu sei que eu errei muito naquela ideia de fazer a forma básica ficar parecendo bem rígida. Duas coisas contribuíram para isso. A forma básica não está suficientemente bem resolvida na parte do esboço. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tem uma linha vermelha aqui. E a linha tá também muito quebrada, tá? E aqui eu queria mostrar esse sketchbook porque tem essa página aqui. Essa aqui foram os estudos que eu fiz enquanto eu via alguma coisa na TV. Acho que é Arquivo X. Tava tentando desenhar esses personagens, dar uma caracterização estilizada para eles. De novo, o problema da linha tá super quebrada. E quando a gente tenta fazer um negócio que pareça com alguma pessoa, assim, a gente está tentando solucionar, pegar as características do design daquela pessoa que funcionam melhor para identificar ela, né? Então, aqui, mais adiante, ainda com algum problema, né, dos que eu falei anteriormente, com a linha um pouquinho mais resolvida, mas tem um que eu acho que eu fiz bem melhor nesse mesmo processo, que é esses aqui. Então, eu me dei mais tempo, eu me lembro de ter feito mais estudos em umas folhas separadas, assim, que acabaram indo pro lixo, sei lá. E daí esse aqui funcionou, vamos tentar resolver ele no sketchbook, certo? Tem páginas que a gente faz mais só para passar o tempo e tem páginas que a gente faz meio como se fosse um produto final, né? Então, o objetivo dessas aqui era mais parecer um produto final e acabou ficando bem melhor do que aqueles outros, né? Essa página aqui, eu gosto desses desenhos, acho legal, mas eu me lembro que quando eu escaneei eles para pôr no blog, eu acabei retocando eles, levels e tal, porque não ter gostado do contraste que a minha linha teve e eu tive que retocar levels e tudo mais. Não sei como é que vai ficar aí no vídeo para vocês, mas eu acho que ficou aquela coisa de ter muitos detalhes, muito ruído em toda a imagem, né? Mais desenhos de animais. E vocês podem perceber que antes eu tinha aquelas páginas que era só para entender o assunto, né? E agora eu tô entendendo ao mesmo tempo que eu tô tendo uma qualidade de execução final. Então é esse processo que a gente passa, né, para aprender a desenhar. Esse aqui já é um sketchbook que já estava encerrando a minha fase, assim, que eu era só estudante. E vocês podem voltar ao vídeo aí, se vocês quiserem, depois só para comparar como é que eram as páginas de figura humana e como elas são depois de, três anos, né? É outro rendimento, é outra qualidade de desenho, né? É só mais pra gente dar um fechamento em toda essa trajetória. E esse sketchbook é um negócio que eu achei legal de fazer, determinar um tema para ele inteiro. Então, toda vez que eu fosse desenhar figura humana, ou algo que tenha a ver com figura humana,
eu vinha para esse sketchbook, eu usava ele como meu espaço de estudo para esse tipo de matéria, certo? E eu tentei fazer a mesma coisa com esse aqui, só que daí eu comecei a ganhar vários sketchbooks, achar vários sketchbooks que eu ganhava aí de graça, ou eu pedia na cara dura pro pessoal. E esse aqui eu tava tentando fazer só de coisas arquitetônicas e hard surface, né? Naves espaciais, robôs, esse tipo de coisa. Só que lá pelas tantas eu comecei a perder o foco nele. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra ver que o sketchbook começou a perder o foco dele, né? Mas tudo bem, porque eu tava desenhando outras coisas fora. E experimentando com aquarela e tal. Essa página é bem confusa. Tentando aproveitar a página inteira também, era um negócio que eu nunca tinha tentado. Tipo, fazer um desenho numa página inteira. Drapeado, que é um negócio que eu falei que eu sou nerd disso. Algumas coisas de criaturas, polvo. E aqui eu comecei a brincar um pouco mais com aquarela. Eu já tinha tentado num outro sketchbook ali, só que o papel era muito ruim para isso. E esse aqui, para dizer a verdade, também não é muito bom, mas pelo menos não atravessa a página, a tinta. Então já funciona. Eu não tenho muita experiência com cor, eu nunca foquei muito nisso. Meu foco sempre foi tentar desenhar bem forma e fazer designs interessantes só com isso. Mas daí só para trazer algo de novo no jogo da gente, né, no nosso, digamos assim, arsenal, nossos recursos, né, eu pensei, vou tentar estudar a cor de uma maneira bem intuitiva. E eu peguei a aquarela para fazer isso, escolhi a aquarela para brincar um pouco mais. Então tá, pessoal, obrigado por terem visto a palestra, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver os outros vídeos dos outros professores também. Compartilhe com seus amigos se você gostou dos nossos vídeos aí. Obrigadão, até mais.